Sabe aqueles momentos em que a vida parece ter apertado o pause, e você fica ali, parado, tentando entender para que lado ir? Foi exatamente isso que uma amiga minha viveu há pouco tempo. Ela recebeu uma proposta incrível: mudar de cidade para assumir um cargo importante numa empresa reconhecida. O tipo de oportunidade que muita gente sonha. Mas, apesar de tudo parecer perfeito no papel, ela estava com o coração apertado. Me ligou quase à meia-noite, falando com a voz embargada. Eu devia estar feliz, né? Mas tô com essa sensação estranha, não sei se é medo, intuição ou se eu tô prestes a tomar a decisão errada. E, olha, quem nunca se viu nesse lugar? Entre o que parece certo racionalmente e o que a alma tenta sussurrar no fundo do peito. Nessas horas, parece que a cabeça não para. A gente pensa 1000 vezes no e se? E se eu aceitar e me arrepender? E se eu recusar e perder uma chance única? E se eu estiver confundindo tudo? É natural querer respostas imediatas, algo que tire esse peso da indecisão. A gente consulta amigos, tenta encontrar lógica, procura sinais em cada canto, mas tem situações que só se resolvem quando a gente olha para cima. Porque tem decisões que não são só sobre números, planos ou benefícios. São sobre propósito, paz e direção. E isso, meu amigo, minha amiga, só Deus pode dar. Foi isso que eu disse para ela, antes de tentar resolver tudo sozinha. Para um pouco. Fala com Deus. Pede que Ele te ajude a enxergar com clareza. E se puder, pede também a intercessão de quem está do lado dele, como São Miguel Arcanjo, que é protetor nas batalhas mais silenciosas. Quando a gente convida Deus para sentar na mesa das nossas escolhas, tudo muda. Às vezes, Ele não dá a resposta do jeito que a gente espera. Mas Ele dá paz. Dá discernimento. Dá coragem para dizer sim ou força para aceitar o não. No fim, minha amiga orou, pediu sinal e ficou em silêncio por uns dias. A resposta não veio de um jeito mágico, mas ela sentiu uma calma profunda ao decidir ficar. E logo depois, outras oportunidades surgiram, ainda melhores e mais alinhadas com o que ela acreditava. Então, se você está nesse lugar, com o coração dividido, faz o seguinte: antes de decidir, entrega. Não precisa de palavras bonitas, só de sinceridade. Porque Deus escuta até os silêncios mais bagunçados. Você já reparou como é fácil confiar em Deus quando tudo tá bem? Quando as coisas estão no lugar, os planos fluindo, a gente agradece e segue. Mas é nas encruzilhadas da vida, quando o chão parece meio incerto, que a fé de verdade é colocada à prova. É ali, no meio da confusão mental e emocional, que a gente precisa lembrar que não está sozinho, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Te conto uma história que me marcou muito. Um rapaz, pai de 2 filhos, estava prestes a vender a casa da família para investir num novo negócio. Ele não era uma pessoa muito religiosa, mas naquele momento, algo nele travou. Ele me disse que ficou noites sem dormir, e numa dessas madrugadas, sem saber direito o que fazer, ele simplesmente falou em voz alta: Deus, eu não sei nem se estou falando com o Senhor do jeito certo, mas, se essa decisão não for boa para minha família, me mostra. Me segura. Eu só quero fazer o que é certo. Essa foi a oração dele. Simples, crua, sem fórmulas. Mas foi de coração. E sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, ele descobriu que a empresa em que ia investir estava envolvida em um processo bem sério, e aquilo mudou tudo. Ele não perdeu dinheiro, nem a casa. Ele só ganhou um novo jeito de conversar com Deus, com verdade. A fé, às vezes, não é sobre saber o que fazer. É sobre admitir que a gente não sabe e confiar que Deus sabe. E confiar dói, viu? Porque exige abrir mão do controle, aceitar que nem tudo vai ser do nosso jeito e que talvez o tempo de Deus não combine com o nosso relógio. Mas quando a gente se rende, de verdade, algo muda. A ansiedade vai dando lugar à esperança. O medo vai sendo coberto por uma paz que não dá para explicar, só sentir. E mais, a fé nos aproxima da escuta. Quando a gente confia, começa a perceber pequenas coisas, um sentimento que acalma, uma palavra que toca, uma ideia que surge do nada. E é nesse silêncio cheio de sinais que Deus fala. Por isso, quando estiver prestes a decidir algo grande ou até mesmo uma coisa simples que te deixa inquieto, se permita fazer essa pausa. Fale com Deus como você fala com um amigo. Não precisa de jeito certo, precisa de sinceridade. Porque fé não é fórmula. Fé é vínculo. E onde tem vínculo com Deus, tem direção segura. Já reparou como tem horas em que o coração pesa mais que qualquer mala? A mente fica agitada, o peito apertado, e parece que nenhuma escolha é totalmente certa.
Você olha para frente, vê caminhos possíveis, mas nenhum grita é por aqui. E no meio disso tudo, vem aquela sensação: será que eu vou tomar a decisão errada? E se eu estragar tudo? Esses momentos são silenciosos, às vezes até solitários. Você pode ter amigos, família por perto, mas ninguém consegue estar dentro da sua cabeça para entender a confusão que está rolando lá dentro. E é aí que vem o mais bonito: você não precisa carregar isso tudo sozinho. Existe ajuda, e ela é real. Espiritual, mas real. Porque o céu não é um lugar distante só para depois da vida. O céu é presente. E Deus, em sua infinita misericórdia, colocou seres de luz para caminhar com a gente aqui, agora. Um deles, e talvez um dos mais poderosos nesse momento de decisão, é São Miguel Arcanjo. São Miguel não é só o anjo que aparece em imagens com armadura, espada e asas abertas. Ele é guerreiro, sim. Mas também é guia, protetor, defensor daqueles que buscam a vontade de Deus acima da própria vontade. Ele não decide por você. Mas, quando você pede sua ajuda, ele entra no campo de batalha da sua alma, aquela onde estão a dúvida, o medo, a insegurança, e começa a limpar o caminho. Eu me lembro de um momento muito difícil, quando precisei tomar uma decisão que envolvia uma mudança radical de vida. Estava cansado, confuso, inseguro. Já tinha feito tudo: planilha de prós e contras, conselhos com pessoas mais experientes, noites mal dormidas. Mas a dúvida ainda estava lá. Foi quando, quase num impulso de desespero, eu fiz uma oração simples. Sem ensaio. Eu disse: São Miguel Arcanjo, eu tô exausto. Me ajuda a ouvir o que vem de Deus. Corta com tua espada o que é ilusão, o que é engano, o que só tá aqui para me confundir. Me dá coragem para escolher com fé. Naquela noite, eu dormi como não dormia há dias. Não porque ele me deu uma resposta pronta, mas porque senti uma calma que eu já tinha esquecido como era. E nos dias seguintes, os sinais começaram a vir, conversas inesperadas, oportunidades que se fecharam, e que, na hora, doeram, e uma ideia que apareceu do nada e fez tudo se encaixar. Foi São Miguel agindo? Eu não tenho dúvida. Então, se você tá aí, travado, com medo de escolher errado, para por um instante. Em silêncio, mesmo que a mente esteja barulhenta, chama ele. São Miguel, vem comigo. Ilumina minha escolha. Me protege de mim mesmo, das minhas ansiedades, das minhas confusões. Que eu escolha o que for da vontade de Deus, e não só o que me parece mais fácil. Essa entrega muda tudo. Porque quando o céu entra na conversa, a gente não toma decisão no escuro, mesmo que ainda não veja tudo com clareza. E com São Miguel ao lado, pode ter certeza, nenhum caminho será trilhado sem proteção. Sabe aquela vontade que a gente tem de receber uma resposta clara do céu? Tipo uma placa piscando vai por aqui ou uma voz dizendo, confia, tá tudo certo? A gente quer muito isso quando tá no meio de uma decisão importante. Mas o que Deus nos dá, na maioria das vezes, é algo mais sutil, mas muito mais profundo. Ele nos dá paz. E a paz, meu amigo, minha amiga, é um dos sinais mais lindos e certeiros que vem dele. Eu conheci uma senhora, Dona Lúcia, que dizia que antes de tomar qualquer decisão importante, ela ficava em silêncio. Não fazia nada. Nem respondia. Só esperava. Ela dizia assim: se a paz ficar comigo, mesmo com o medo, eu sei que passo ir. Mas se algo aqui dentro não aquietar, mesmo que tudo pareça certo por fora, eu espero mais um pouco. No começo, achei meio místico demais. Mas depois, vivendo minhas próprias batalhas, comecei a entender o que ela queria dizer. Porque quando Deus confirma algo no nosso coração, não vem aquela euforia ansiosa, não vem aquela sensação de tenho que fazer isso agora ou vou perder. Vem uma calma diferente. Uma serenidade que não combina com o caos da dúvida. E olha, isso não quer dizer que tudo vai ser fácil. Às vezes, a gente escolhe com paz e ainda assim enfrenta desafios.
Mas a diferença é que, mesmo nas dificuldades, o coração não entra em colapso. Você sente que está no caminho certo, não porque tudo está dando certo, mas porque Deus está com você naquele caminho. Tem uma passagem linda na Bíblia que diz: a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, seja o árbitro em vossos corações. Colossenses 3,15. Ou seja, a paz é como um juiz. Quando ela está presente, é um sinal de que a decisão está alinhada com algo maior. Mas para sentir essa paz, a gente precisa fazer algo que parece simples, mas é tão difícil no mundo acelerado em que vivemos: ficar em silêncio. Parar. Respirar. Escutar. Porque Deus não costuma gritar no meio do barulho. Ele sussurra no íntimo da alma. Então, quando estiver diante de uma escolha, grande ou pequena, preste atenção no que fica depois da oração. Se é inquietação, talvez seja hora de esperar. Mas se, mesmo diante do medo, a paz permanecer, vai. Com fé. Com confiança. Porque essa paz é o abraço de Deus dizendo: pode ir. Eu estou contigo. Depois de tudo, da dúvida, da oração, do medo, da escolha, dos sinais, chega aquele momento em que a poeira baixa. Você olha para trás e começa a enxergar, com mais clareza, o caminho que percorreu. E é aí que algo poderoso acontece: a gratidão aparece. Não como um gesto educado, mas como uma emoção verdadeira que toma conta do peito. Porque você percebe que, mesmo sem saber exatamente o que estava fazendo, mesmo tendo tropeçado no meio do caminho, você não esteve só em nenhum segundo. Que aquela escolha difícil que te tirou noites de sono acabou te ensinando mais sobre confiança do que qualquer livro. Que aquele não que doeu tanto abriu espaço para um sim que você nem imaginava. E é nesse ponto que muita gente se esquece de algo essencial: agradecer com consciência. Tem gente que só agradece quando tudo dá certo do jeito esperado. Mas a verdadeira gratidão, aquela que muda a alma, nasce quando você olha para os momentos mais difíceis, e mesmo assim, consegue dizer: Deus, obrigado. Porque o Senhor estava ali, mesmo quando eu achava que estava sozinho. Lembro de uma moça que acompanhava um grupo de oração comigo. Ela ficou meses orando para decidir se aceitava ou não se mudar para outra cidade, para recomeçar a vida depois de um divórcio muito doloroso. Ela dizia: eu só quero ter certeza de que Deus vai comigo. Porque eu tô indo com o coração em pedaços. Ela pediu intercessão de São Miguel, rezava todos os dias, chorava durante as orações, e mesmo sem uma resposta clara, sentiu paz e foi. No começo foi difícil, claro. Mas ela permaneceu fiel. E hoje, anos depois, vive uma nova fase de plenitude. Reconstruiu a vida, a fé, a esperança. E outro dia, durante um testemunho, ela disse com os olhos marejados: o mais bonito foi perceber que Deus não me prometeu que seria fácil, mas Ele me prometeu que não me deixaria sozinha. E Ele cumpriu. Essa fala dela me marcou. Porque é isso que a gente esquece: Deus nunca nos prometeu uma vida sem desafios. Mas Ele prometeu presença. E onde há presença de Deus, há direção, há propósito, há sentido até nas dores. A gratidão, quando reconhecida de verdade, transforma. Cura mágoas, silencia a ansiedade e prepara o coração para receber ainda mais. Porque Deus confia mais em quem é grato. Quem agradece pelo pouco, acaba sendo confiado com muito mais. Então, mesmo que hoje você ainda não veja a resposta, mesmo que a escolha que você fez ainda esteja amadurecendo, agradeça. Pela proteção, pelo livramento que você nem viu, pelas portas fechadas que evitaram quedas, pelos atrasos que te pouparam de ciladas, pelas lágrimas que te fizeram mais forte. E principalmente, agradeça por ter sido lembrado, lá no meio do caos, que você podia orar. Que podia pedir ajuda. Que tinha o céu todo disposto a caminhar com você. No fim das contas, a gratidão é a certeza de que Deus esteve, e continua, no comando. E isso muda tudo. E aí, pessoal?
Chegamos ao final desse conteúdo cheio de reflexão e proteção nas decisões. Eu espero que cada um de vocês tenha se sentido mais tranquilo, mais confiante e tenha encontrado a força necessária para pedir orientação nas escolhas que estão por vir. Lembre-se, não importa o quão difícil pareça, Deus sempre estará com você, guiando e protegendo, especialmente quando você pede ajuda. E se você está passando por um momento assim, confia, Ele nunca te abandona. Agora, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like aqui embaixo para mostrar que o conteúdo fez sentido para você. Comenta também o que achou e compartilha sua experiência ou até dúvidas que você possa ter. Vamos continuar essa conversa. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque sempre tem mais conteúdo como esse, para te ajudar em cada passo da sua caminhada. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.